Vocês estão vendo aí minha tela? Pronto. Então, gente, primeiramente, boa noite. Pouca gente hoje na aula, né? Devido à questão do feriado, mas eu achei por bem a gente ter a aula de hoje, tendo em vista que eu tenho um aplicativo aqui para filmar, para não ficar, vamos dizer assim, poderia fazer a aula de amanhã contemplando o conteúdo, né, de hoje, mas eu acho que a aula mais curta dá para vocês terem um aprendizado melhor e aí e também fica pesado para o professor passar tanto conteúdo de forma remota, né? Acho que a aula nessa plataforma é um desafio não só para vocês como para a gente, então ela é muito extensa, eu acho que não fica muito bacana. Mas eu vou disponibilizar, né? Estou passando os links das aulas para a coordenação. Não sei se Mônica já passou para vocês. Passou ou não? As aulas a aula um e a aula 2 que eu já realizei. Vocês podem me responder? Ah, entendi. Então, mas eu vou até confirmar com Mônica se já foi disponibilizado para vocês. Mas essas aulas, né, tanto as outras aulas como essa, vai estar disponibilizada para vocês estudarem, não só agora, mas até depois da disciplina. Enfim, nós paramos nesse ponto aqui, né, onde trata das rochas. Nós discutimos que existem três tipos de rochas principais. Acho que isso já está bem batido aí para vocês. E essa classificação ela ocorre de acordo com a sua gênese, né? Ou seja, como elas se formam. Existem as rochas ígneas, né, ou magmáticas, as rochas que provêm da cristalização ali do magma, propriamente dito. As rochas metamórficas, que são as rochas provenientes de mudanças, né, provocadas por temperatura e pressão, fazendo com que rochas pré-existentes ocorram mudanças na sua mineralogia e, consequentemente, mudanças na nomenclatura da rocha, né? Então, essas são as rochas metamórficas. E, por fim, nós temos as rochas sedimentares. Né? As rochas sedimentares que nós discutimos, né? Que são rochas formadas a partir da acumulação de sedimentos nas bacias, são as zonas mais baixas, né? Dei o exemplo principalmente do mar, que funciona como uma bacia sedimentar imensa, que tem uma importância econômica, né, muito grande. A gente sabe que petróleo, gás, entre outros, a gente encontra nas bacias sedimentares, então possui uma importância econômica muito grande. Então, esses são os três principais tipos de rochas, e dentro dessa gênese, né, dentro dessa formação, no próximo slide que a gente for estudar, na realidade, aqui vai ser mais um resumo, e na próxima aula que nós vamos apresentar mais para frente, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre a formação, os minerais que compõem essas rochas, né? Então, vamos ver aqui o que é que tem aqui para a gente. Então, as rochas ígneas são as rochas que são conhecidas como magmáticas, como eu já falei. Elas são formadas pela solidificação, ou seja, a cristalização do magma, né? É um líquido com alta temperatura, que varia de 700 a 1200 graus. Né? À medida que, vamos supor, o líquido, né? O líquido magmático bem primário, ou seja, lá nas profundezas, nas áreas mais profundas, ele vem com 1200 graus. À medida que ele vai ascendendo, né? Que ele vai subindo para as zonas menos profundas, ele vai perdendo as suas características iniciais, né, dos elementos químicos que ele inicia, né, e também ele vai perdendo temperatura. Professor, por que ele vai perdendo esses elementos químicos principais, iniciais? Vamos supor, esse magma primário, ele inicia com a composição química X, vamos dizer assim. Vamos trabalhar mais. Vamos dizer que ele está rico em minerais félsicos, e aí, à medida que ele vai acendendo, esses elementos químicos, quer dizer, esses elementos químicos eles vão atingindo a sua temperatura de solidificação, certo? Vão se juntando ali com diversos outros elementos que tem, forma ali o mineral, e esse mineral precipita, porque vamos supor, tem minerais que a 1100, a 1000, a 900 já se tornam estáveis e precipita. Então, a 800 precipita. Quando ele chega a 700,
já está um magma que a gente fala bem diferenciado, ou seja, que os elementos químicos que de 1200 já são divergentes, já são diferentes dos elementos químicos a 700 graus Celsius. Porque à medida que esse magma vai ascendendo, ele vai perdendo elementos químicos através da cristalização do magma, né? Gerando minerais. Então é mais nesse sentido. Por isso que há essa variação de 1200 a 700 graus. Então aí a gente continuando, as rochas ígneas podem conter jazidas de diversos metais, né? Como ouro, platina, cobre, estanho, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta terrestre, da crosta do manto, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém que fez aqui a solicitação. Escutei alguém. Daiane, participar. Então, deixa eu iniciar lá. Então, continuando. Então, as rochas ígneas, elas podem conter essas jazidas, né? Que os metais, eles pela questão do seu poder econômico, né, muito alto, entra aqui em destaque, né, como o ouro, a platina, o cobre, o estanho. Então, o tamanho dos cristais, que é algo que também nós já discutimos dessas rochas, é proporcional ao tempo de resfriamento, né? Quanto mais lento for a cristalização, maiores serão os seus cristais. E quanto menos tempo de cristalização, menos bem formado, né? E também eles serão menores, porque o tempo de cristalização ele é essencial para que o mineral ele tenha uma estrutura cristalina bem formada, para que ele tenha, né, aquela aparência, vamos dizer assim, mais bonita. Então, isso a gente já tratou nas aulas passadas, e aqui a gente está reiterando a diferença, né, de minerais que a gente vê, aquele cristal muito bem formado, muito bem bonito, e daqueles outros que nem tanto, né? Isso tudo é o tempo de cristalização que vai ser aí algo essencial para que haja essa diferenciação. Prosseguindo, então, os magmas cristalizados a grandes profundidades no interior da crosta esfriam lentamente, possibilitando que seus cristais se desenvolvam até atingir a tamanhos visíveis a maior do que 1 milímetro, né? Já as rochas ígneas deste tipo são denominadas rochas plutônicas, né? Ou também as rochas intrusivas, porque elas são formadas no interior, né? Deixe-me aceitar aqui mais uma Ticiane, aceitar. Então, gente, todas as rochas que são cristalizadas, né? Quando o magma ele se cristaliza no interior da crosta, em um ambiente tranquilo, calmo, vamos considerando que aí o magma ele vem ascendendo e aí ele encontra, vamos dizer assim, uma fratura, encontra uma descontinuidade onde ele preenche essa descontinuidade e aí ele fica ali aprovisionado e vai resfriando lentamente. Isso vai gerar o quê? Cristais bem formados, cristais maiores, e esse tipo de rocha formada nessas condições são chamadas de plutônicas ou rochas intrusivas. Professor, qual é o exemplo desse tipo de rocha? O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Todo mundo já viu aí um granito de bancada em um bar, em suas casas, uma mesa, né? Você vê que você percebe os cristais ali a olho nu, você vê o tamanho, você vê alguns detalhes que isso só é possível por conta da cristalização ser de maneira lenta. Existem outros tipos de rochas, como o basalto, por exemplo, onde a sua cristalização é tão rápida que você não consegue observar nada, fica algo assim como um todo, você não vê um cristal, você não vê uma característica. Ele é uma rocha que a gente vai tratar, né, no segundo ponto, são as rochas denominadas vulcânicas, né? São rochas que não têm esse tempo de cristalização e, consequentemente, os seus minerais têm uma qualidade bem, vamos dizer assim, inferior, entre aspas, em termos de boniteza e de valor econômico, né? Então, vamos lá. Nos vulcões, o magma, né, ou a lava, atinge a superfície da crosta e entra em contato com a temperatura ambiente, resfriando-se muito rapidamente. Como a solidificação é praticamente instantânea, os cristais não têm tempo de se desenvolver, não têm tempo de crescer, né? Sendo, portanto, muito pequenos e menores do que 1 milímetro.
Então, esse tipo de rochas são as chamadas vulcânicas, né, como eu dei um exemplo anterior, ou também extrusivas, porque a gente já discutiu, né, que as que formam dentro, né, em grandes profundidades, vamos supor, no interior da crosta, são chamadas de intrusivas, e as que formam fora, né, as que têm contato com a temperatura ambiente, né, a temperatura aqui que a gente vive, que a gente convive, em torno aí de 25 a 32 graus, enfim, essas variações ocorrem a depender de onde você mora. Então, quando o magma ele tem esse choque térmico, né, ele, consequentemente, ele se cristaliza imediatamente, fazendo com que os seus cristais sejam muito pequenos, invisíveis ao olho nu. Esse tipo de rocha, reiterando, são as rochas vulcânicas ou extrusivas. Então, exemplo clássico, né, um bloco diagrama aqui para que a gente possa entender. Deixa eu colocar aqui a imagem como um todo, para mim poder botar aqui o ponteiro. Vou botar aqui a opção de ponteiro aqui. Então vamos lá, aqui nós temos, né, o magma aqui ascendendo, essas descontinuidades aqui fazem com que o magma ascenda, né, às profundidades menores. À medida que ele atinge uma zona menos profunda e ele tem essas descontinuidades, essas fraturas, falhas na porção interior da crosta e ele se cristaliza, vão formar os granitos. Né? Existe uma variedade imensa de granitos, granitos máficos, granitos félsicos, há uma variação imensa de granitos, que são as rochas, como eu já falei, são as rochas que nós temos uma mineralogia muito mais bonita, nós conseguimos observar olho nu. Já quando o magma ele acende, né, e atinge a temperatura ambiente, isso ocorre muito, principalmente no Havaí. O Havaí ele cresce, né, e esse magma que vai resfriando, ele vai formando crostas, né, mais novas e tal, e são os basaltos, essas rochas oriundas dessa situação. Você vê aqui que o magma vem, ó, pelos condutos aqui, chegando ao cone vulcânico, fazendo derramamento. O resfriamento é instantâneo, gerando esse tipo de... Então é muito fácil a gente identificar essa diferença. Se eu pedir para vocês na atividade ou na prova, vocês descreverem sobre as rochas ígneas e as variações que podem ocorrer a depender da temperatura do tempo de cristalização, quer dizer, melhor dizendo, vocês vão me dizer que quando o magma ele tem um tempo maior de cristalização, ele está num ambiente ali recluso, tranquilo, vamos dizer assim, preenchendo espaços vazios no interior da crosta, ele vai ter uma cristalização lenta, né, com minerais maiores, formando granito. Se não houver esse espaço, ele seguir o conduto principal aqui e atingir a temperatura ambiente, ele vai se cristalizar imediatamente e não vai ter essa qualidade. Então, essa aqui é uma questão que eu posso tratar com vocês nas provas ou na atividade avaliativa. Então, outro tipo de rocha que nós conversamos foi as rochas sedimentares, né? As rochas sedimentares são produto de uma cadeia de processos que ocorrem na superfície do planeta e se iniciam pelo intemperismo das rochas expostas. Professor, as rochas sedimentares, o que é isso? São rochas que elas são geradas a partir de sedimentos. E esses sedimentos, como é que eu vou saber o que é um sedimento? Não, as rochas já existentes, né? A gente percebe que existem já diversas rochas aqui na crosta. E quando essas rochas elas passam pelos processos de intemperismo, o que é o intemperismo? É chuva, sol, a ação do tempo. Então as rochas vão desagregando, né? Formando aqueles sedimentos que existem tamanhos variados do sedimento, né? De sedimentos. Então, à medida que ela vai se decompondo, né, se desgastando, vai gerando aquele sedimento, e aí com a ação da água, da chuva, o vento, vai levando esses sedimentos até as bacias sedimentares, e aí à medida que elas vão lá sedimentando com o passar do tempo, pressão, os processos diagenéticos, que a gente já falou, que é até uma sugestão para vocês pesquisarem sobre a diagênese, vai se formar as rochas sedimentares. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém pedindo aqui para entrar na aula. Só um minutinho. O computador aqui travou agora.
Então é isso. Então as rochas intemperizadas, né? Essas rochas que passam por esse processo do intemperismo vão perdendo a sua coesão e passam a ser erodidas, né? E transportadas por diferentes agentes, como água, gelo, vento, a gravidade, né? Rochas que estão nas porções superiores, a gravidade já ajuda, né? Às vezes não tem nem a ação de chuva e do vento. A própria gravidade, como está numa porção mais alta, à medida que a rocha vai se decompondo, esses blocos, né, vão descendo ali e tal, até atingir porções mais estáveis, e aí outros agentes podem ir remobilizando esse sedimento até a bacia sedimentar. Então, até a sua sedimentação em depressões da crosta terrestre, as denominadas bacias sedimentares, a transformação de sedimentos vão ocorrendo, né, através dos processos diagenéticos. E aí, como é que um sedimento vai transformar-se em rocha? Né? A ação da compactação de diversas camadas, né? Um exemplo que eu sempre dou nas aulas, até já comentei, ali na região do Tombador, quando a gente está subindo ali a serra, a gente observa várias camadas, né? Uma sobrepondo a outra. E uma camada que está sobrepondo a outra, ela exerce uma pressão sobre a camada que está abaixo dela, né? E isso, com o passar, quando a gente fala dessas transformações de sedimento a rocha, não é algo que ocorre em 1.000 anos, em 2.000 anos, tá? A gente está falando de milhões de anos para que esses processos ocorram, né? Através da compactação e recristalização, né? Os sedimentos transformam-se em rochas. Deixa eu me ver aqui, parece que tem alguém também solicitando. Tiago. Então, pessoal, as rochas sedimentares é muito simples da gente compreender. Um exemplo aqui que tem no slide é o arenito, por ser uma rocha aqui que a gente já conhece, né? Uma rocha que está aqui no nosso dia a dia. Deixa eu fechar a tela. Então, prosseguindo, as rochas sedimentares também possuem uma certa importância, pois como o ambiente que ela se forma é um ambiente calmo, né? Só nesse tipo de rocha que nós vamos encontrar fósseis, seja ele de preguiça gigante, seja ele de dinossauros, né? Peixes. Então, professor, qual é o único tipo de rocha que me fornece informações sobre a fauna do passado, a megafauna, dentre outras faunas que já, né, permearam a Terra, são através dos fósseis que só são encontrados em rochas sedimentares. Mas por que, professor, só encontro fósseis em rochas sedimentares? Porque as outras, quando a gente fala de ambientes magmáticos e de ambientes metamórficos, né, são locais onde o ambiente está inóspito, né? Pressão alta, temperatura alta. Esse fósforo ele vai totalmente se perder. Então, quando a gente fala de rochas sedimentares, são rochas que são formadas em ambientes calmos, em locais tranquilos, né? Então, por isso que nós temos apenas nessas rochas os fósseis, né, preservados. Então, a importância econômica, como eu já falei anteriormente, por conta do petróleo, do gás natural, do carvão, que são as principais fontes de energia do mundo hoje. A gente percebe que o mundo hoje ele é gerado, se a gente petróleo tem uma série de a borracha, né, os pneus de carro, asfalto, enfim, uma série de insumos que fazem parte do nosso dia a dia, que são a partir do petróleo, né, o gás natural também, o carvão mineral também. Apesar que isso hoje está mudando, as energias limpas, né? A gente é uma região privilegiada com a questão do vento, né? São velocidades muito boas, e aí hoje nós temos já parque eólico e outras situações onde essa importância econômica, né, das rochas sedimentares, ela tende a decair com o passar dos anos, justamente por conta da inserção, né? Da energia fotovoltaica, da energia eólica, dentre outras, né? Que é, o mundo está se reinventando quanto a isso. Até porque nós sabemos que isso esse tipo de energia não são renováveis. Né? Existem as energias renováveis e as não renováveis. Né? Imagine quanto tempo é para se formar o petróleo, né? Todo aquele processo
né, que tem a inserção orgânica e uma série de situações, né, para aprisionar ali o petróleo, para se formar o ambiente adequado para que ele se forme, a quantidade de matéria orgânica para que ele se forme. Então, isso é uma coisa que, dentro do nosso tempo, isso não vai se formar, né? Então, são energias que não são renováveis. E por isso, há sempre uma discussão, principalmente na região ali, né, da Arábia Saudita, a parte ali mais que produz esse tipo de insumo, né? Eles já estão se reinventando porque a base econômica daqueles locais são o petróleo. Então, com o passar do tempo, essa importância econômica tende a cair, né? A gente não sabe ainda se vão ser décadas, né? A gente não tem como mensurar, mas há essa tendência de perca, né? Eu faço questão de focar para vocês essa parte econômica, porque nós, como técnicos, nós precisamos estar ligados quanto a isso. Não adianta a gente só conhecer rochas sedimentares, rochas ígneas e rochas metamórficas e não saber a importância econômica de cada tipo de rocha. Então, isso é algo que a gente deve focar. Pô, eu estudo as rochas sedimentares por quê? Qual a importância dela? Né? Então, a gente já sabe, a importância dela é porque nelas a gente encontra petróleo, o gás natural, o carvão mineral, que no Brasil não é tão forte assim, principalmente a parte do carvão, né, e do gás, mas o petróleo nós temos as bacias, né, offshores, porque nós temos bacias sedimentares onshores, que são as que são na terra mesmo, na Bahia aqui, na região do Recôncavo, né? Retirava-se petróleo no interior aqui da terra, por isso fala-se também das bacias offshores, ou seja, as bacias que não estão aqui no interior, né? Que já estão no mar, né? E que hoje também nós temos, né? A região Nordeste, tem também, acho que no Ceará, tem essa questão que a Petrobras está trabalhando lá também, e tem a questão do pré-sal, que hoje, né, alavancou essa questão do petróleo no Brasil, né, principalmente as bacias de Campos e a bacia de Santos são as principais bacias nossas, né? Nós temos aqui Sergipe também, que é um local onde também tem a prospecção aí sempre do pessoal em busca, né? Porque já é uma bacia que também tem esse potencial. Então, as rochas sedimentares são muito importantes para a gente. Então, vamos lá. Que é exemplo, né, de como é que se forma. Nós temos aqui a erosão das rochas que estão em altitudes maiores, né, com ações da gravidade, do vento, das chuvas. Esses sedimentos vai se depositando e com a ação da compactação e cimentação vai se formando as rochas sedimentares. Né? A gente, como eu já discuti, são rochas que demoram um bom tempo. Aqui nós temos exemplo aqui de uma rocha sedimentar. A gente vê que é uma característica, as laminazinhas, né? Se a gente consegue observar as laminazinhas, aqui provavelmente um argilito, né? Uma rocha formada essencialmente por sedimentos de argila que, com o passar dos anos, vai se formando aqui a rocha sedimentar. Então aqui está um exemplo aqui mais macro, né? Nós temos aqui a parte aqui continental, onde existem, né, os sedimentos, né, que aí vão ser carreados. Aí os rios é um agente bastante importante para que esses sedimentos adentrem aqui, né, no interior da bacia, que é o mar. E aí aqui está um exemplo já das rochas feitas, né, os calcários, diversas rochas aqui siliciclásticas que são formadas a partir desses sedimentos que adentram aqui a bacia sedimentar, que no caso é o mar. Então, à medida que se acumulam novos sedimentos, os estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Então, quem está mais embaixo está sofrendo aqui, né, uma pressão dessas camadas superiores, propiciando a compactação e a cimentação e recristalização desses sedimentos. Então, nós já tratamos as rochas ígneas ou magmáticas, falamos agora um pouquinho sobre as rochas sedimentares e, por fim, as rochas metamórficas, né? Então, as rochas metamórficas são produto da transformação de qualquer tipo de rocha. Então, eu posso ter uma rocha metamórfica a partir de uma rocha sedimentar e posso ter uma rocha metamórfica a partir de uma rocha ígnea. Então, qualquer tipo dessas duas rochas com mudanças do ambiente que elas foram geradas. Como assim, professor? Uma rocha ígnea, eu já discuti que existe a variação de temperatura de 1.200 a 700 graus. Vamos supor que nesse intervalo de tempo, vamos dizer, a 800 graus,
uma rocha ígnea se cristalizou, ou seja, se solidificou. Né? Então ela tem a temperatura bacana ali para ela, onde ela está estável, é 800 graus Celsius. À medida que essa rocha ela é colocada a uma pressão e temperatura diferente da que ela foi formada, consequentemente a estrutura cristalina, os elementos químicos que compõem essa rocha, eles ficam estáveis, né? Opa, aqui já está um ambiente inóspito. Vamos dizer que a temperatura volta ali, vai para casa dos 500 graus, fica mais frio, né? O ambiente. E aí, por essa instabilidade, pode ocorrer o metamorfismo, a mudança dessa rocha, a mineralogia dessa rocha pré-existente pode se mudar a partir das mudanças de pressão e temperatura, principalmente, fazendo com que gere uma rocha metamórfica. Professor, por que gerou uma nova rocha? Porque à medida que a mineralogia muda, também muda-se o nome da rocha. Então, as rochas metamórficas podem ser oriundas de rochas ígneas ou de rochas sedimentares. A gente viu que rochas sedimentares são formadas a temperaturas brandas, mais baixas e tal. À medida que eu aumento a temperatura, pode-se fazer com que, por exemplo, um arenito, que é uma rocha sedimentar, uma rocha formada ali por grãos de areia, né? Passe a formar-se o quartzito, que é uma rocha que nós temos aqui em Jacobina, por conta desse aumento de temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão, essa rocha pré-existente, que era o arenito, que era uma rocha sedimentar, transforma-se para uma rocha metamórfica, que é o quartzito. Então, isso é bastante tranquilo para a gente compreender, que as rochas metamórficas, elas são rochas oriundas de rochas pré-existentes, que podem ser tanto rochas sedimentares, ou rochas ígneas, ou até mesmo rochas metamórficas. Eu posso ter uma rocha lá metamórfica, vamos supor um gneiss, né? E aí, à medida mudou a pressão e temperatura, formou um migmatito. Então, a própria rocha metamórfica, que ela, vamos dizer assim, eu tinha ali um granito, né? E esse granito teve um acúmulo ali de pressão e tal, transformou-se para um gneiss. Você vê um bandamentozinho ali, já diferente, né? Porque o granito ele não tem um bandamento. Você vê um granito só ali os cristais, né? Os minerais, que depois vai ter um exemplo aí para falar para vocês. E aí, à medida que mudou para um gneiss, esse gneiss, se a temperatura e pressão continuar aumentando, ele pode também se transformar em outro tipo de rocha. Então, a própria rocha metamórfica também pode se alterar para outro tipo de rocha metamórfica. Não é apenas rochas ígneas ou sedimentares. Houve mudança no ambiente, houve mudança na mineralogia, vai haver uma mudança também na nomenclatura da rocha. Toda rocha que se forma a partir de mudanças de uma pré-existente são rochas metamórficas. Então é bem tranquilo a gente compreender isso. Então são como os minerais estáveis em campos definidos de pressão e temperatura, a identificação dos minerais das rochas metamórficas permite reconhecer as condições físicas em que ocorreu o metamorfismo. Então, existem pressões e temperaturas ali que, quando o mineral atinge uma pressão, uma temperatura específica, ocorre, né, uma mudança nesse mineral e, consequentemente, formando a rocha metamórfica. Essa questão eu vou discutir no próximo slide da próxima aula, na realidade. Assim que a gente terminar esse slide, vai ter um slide falando um pouco mais sobre essas mudanças, sobre pressão, sobre temperatura, a parte química, né? Claro que sempre de uma forma mais branda, que haja um entendimento sem contextualizar muito, para não dificultar o aprendizado de vocês. Então, aqui, ó. O estudo das rochas metamórficas permite identificar grandes eventos geotectônicos ocorridos no passado. Professor, o que são eventos geotectônicos? São, classicamente, as modificações que as placas tectônicas têm, né? Existem as placas, elas possuem uma velocidade, né? A Terra ela tem essa variação, né? Existem placas que são muito mais instáveis que outras, né? O Brasil, por exemplo, ele não tem eventos de grande proporção, né? Mas aí a gente teve em alguns locais, o Ceará tem essa mística também de muitos eventos onde os sismógrafos eles acabam registrando, né, pequenos eventos. Então, essas movimentações das placas, né? Professor, e quais são as movimentações que as placas tectônicas podem ter? Elas podem ser convergentes, né? Elas podem ser divergentes ou elas podem ser transformantes. Então, existem essas três principais, né,
eixos que as placas tectônicas elas trabalham, que isso a gente vai, acho que vocês vão abordar em outras disciplinas, essa parte mais específica, né? E consequente com essas mudanças, com esses eventos geotectônicos, né? Formando por exemplo, a gente tem os Andes, né? As cordilheiras dos Andes, parte ali do Chile, onde nós temos a placa de Nazca junto com a placa sul-americana, elas estão se chocando, né? Formando uma cordilheira, ou seja, uma serra, né? Um conjunto de serras que ascendem, né? Porque essas placas estão tendo, né? Essa ação gerando diversos problemas, né? A sociedade, como os terremotos, né? Vão gerar desmoronamentos, enfim. Há também esses problemas que os sismos geram. Então, se isso é instável até para nós, né? Imagine para os minerais. Então, esses eventos geotectônicos são formadores de rochas metamórficas, né? Porque imagine o mineral ele está ali exposto a essa pressão, por exemplo, de um ambiente convergente, vai consequentemente haver mudanças na sua mineralogia, né? Então, as elevadas pressões e temperaturas existentes no interior das cadeias de montanhas durante sua edificação são o principal mecanismo das rochas metamórficas. O metamorfismo pode ocorrer também em outras situações, ao longo de planos de deslocamentos de grandes blocos de rocha, né, que são ambientes de alta pressão, ou nas imediações de grandes volumes de magma devido à dissipação de calor. Né? Então, os dois agentes, né, formadores de metamorfismo, geradores de metamorfismo, são principalmente pressão ou temperatura. Havendo mudanças em um desses dois eixos, ocorrerá mudanças na mineralogia e, consequentemente, formando as rochas metamórficas. Bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida com o que eu já venho falando, tanto das rochas... Oi, pode falar? Pronto, oi, Thiago. Uma só pode gerar. Isso, uma só pode gerar. Ou uma ou outra pode ocorrer essa transformação na rocha, certo? Não é obrigatório ocorrer as duas, entendeu? Então vamos avançando. Aqui tem um bloco diagrama para a gente compreender. Vamos lá. Aqui nós temos uma situação. Deixa me ver aqui. Essa situação aqui, por exemplo, onde eu estou tendo o sentido, tá vendo aqui a setinha? O sentido desse eixo aqui, né? Fazendo com que essa placa aqui entre em choque com essa aqui, gerando vulcões. Esse principal ambiente para gerar vulcões é o encontro de duas placas. Você vai tendo ali um encontro, né, de duas placas. Faz com que, com esse aumento de pressão, faz com que o que está sólido, certo? Ocorra a fusão, ou seja, passe de sólido para líquido, e aí comece a acender. E também esse tipo de choque gera diversas fraturas. Quando eu coloco algo em choque com outro, vai gerando fissuras, zonas de fraqueza, vai se rompendo e aí esse líquido magmático, como está aqui, ó, ele vai acendendo, formando vulcões, certo? Consequentemente, se eu estou tendo essa ascendência de um magma aqui, eu estou aqui em uma temperatura aqui, ó, esse cinzazinho muito menor. Quando essa rocha aqui, encaixante, tem contato com esse líquido aqui que está em uma temperatura muito maior, irá ocorrer metamorfismo por conta da mudança de temperatura. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, eu estou tendo duas placas divergentes. Eu estou tendo aqui uma abertura, certo? Aqui a gente está tendo aqui uma abertura aqui. Então, isso aqui também está ocorrendo a nível de pressão, está mudando a pressão aqui nesse ambiente. As rochas que estiverem aqui nesse ambiente também vão e pode ocorrer o metamorfismo, certo? Aqui um exemplo aqui, ó, de um meteorito, né? Que é chamado metamorfismo de impacto. Imagine quando esse meteorito com a pressão, a velocidade e aí consequentemente gera uma temperatura nesse ambiente aqui, vai gerar metamorfismo nessa rocha que está aqui, né? Fala que é um metamorfismo de impacto e consequentemente é um metamorfismo local, né? Só o local onde sofreu esse impacto é que vai ocorrer mudanças. Pode ocorrer
o metamorfismo da rocha. Quando é um metamorfismo regional, é porque é um ambiente maior que está tendo essas mudanças, né? Então, a gente tem essa diferença. Nós temos aqui um metamorfismo regional de alta pressão, que é por conta disso aqui, né? Estou tendo aqui um choque. Nós temos aqui um metamorfismo regional aqui por placas, não sei se vocês vão conseguir ver aqui no vídeo. Essa placa ela tem esse sentido aqui, né? Para a esquerda. E eu tenho uma outra aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ela está em sentido contrário. Consequentemente, esse meio aqui, ó, eu começo a gerar um ambiente aqui de alta temperatura, fazendo com que as rochas passem do estado sólido para líquido, gerando também fusões, né? Gerando líquidos magmáticos que vão acendendo, gerando também metamorfismo. Então, professor, qual a diferença de um metamorfismo local, um metamorfismo... Me dê um exemplo de um metamorfismo local e de um metamorfismo regional. Nós temos aqui o metamorfismo de impacto, que é algo local, e temos o metamorfismo regional, que é uma grande área, né? Sofrendo mudanças de pressão ou de temperatura, fazendo com que as rochas pré-existentes, né, tenham mudanças. Nós temos aqui também o metamorfismo hidrotermal. Nós temos aqui essa abertura, né, como eu falei, uma placa para um sentido contrário da outra, que são as placas divergentes. O magma ele vai ascendendo. Então, à medida que ele vai ascendendo, vai gerando também mudanças. Então, há diversidade nos tipos de metamorfismo. Aqui, exemplo de... Quando eu falo de rochas pré-existentes, vocês podem pesquisar que também são chamadas de protólitos. Professor, o que é um protólito? Uma rocha pré-existente, uma rocha que é anterior ao metamorfismo. Então, qual é aqui o protólito do gneiss, que é uma rocha metamórfica? O granito. Houve mudanças aqui na pressão, na temperatura, o granito foi e transformou em um outro tipo de rocha, que é o gneiss. Outro protólito aqui do quartzito. Qual é a rocha anterior ao quartzito? O arenito. Houve mudanças, pressão e temperatura, gerou o quartzito. O calcário vai gerar o quê? O mármore. Então, quando eu falar de protólito ou qualquer outro técnico, né, chega e fala, rapaz, o protólito de gneiss é que rocha? É o granito. O protólito do quartzito é o quê? É o arenito. O protólito do mármore é o calcário. Protólito significa a rocha que deu a origem, né, a rocha pré-existente a essa rocha metamórfica. Nós temos aqui um exemplo. Ó. O granito, que é uma rocha, o quê? É uma rocha magmática, né? Temos o arenito aqui, que é uma rocha sedimentar, e o calcário também, que é uma rocha sedimentar. Agora, pode ocorrer que esse gneiss, que já é uma rocha metamórfica, ocorra mudanças de pressão e temperatura nele e ele gere um outro tipo de rocha. Isso também não está isento, só para a gente entender. E aqui tem né, uma intrusão magmática, né? A intrusão magmática ela gera essa auréola de metamorfismo, né? Por conta de temperatura. Claro que quanto mais próximo aqui da intrusão magmática, maior é a temperatura. Então, à medida que eu vou me distanciando, eu tenho uma diminuição da temperatura, né? Por exemplo, essa auréola aqui só atinge até esse ponto. Esse ponto aqui do bloco diagrama já não tem mais interferência nem de pressão, nem de temperatura dessa intrusão magmática. Então, à medida que eu tenho essa auréola de metamorfismo, essas rochas aqui que estão em contato com essa temperatura, pode ocorrer o metamorfismo e gerar rochas, né, metamórficas. E isso tudo, né, essa questão, é chamado ciclo das rochas. Nós temos aqui um exemplo. Vamos entender o que é o ciclo das rochas. Nós temos aqui uma rocha magmática, né, que através da ação do intemperismo, né, sol, chuva, gravidade, enfim, vento, gere o sedimento, né? E aí esse sedimento vem e deposita em um local, né, nas bacias sedimentares, nas zonas mais baixas, gerando aqui, né, uma deposição em locais. Professor, quais são? Me dê exemplos aí de bacias sedimentares. Por exemplo, um lago pode ser um local de deposição, pode ser uma bacia, tratando de uma porção local. Nós temos ali uma zona de serra e na parte mais baixa nós temos um lago. Então, aquele lago ali ele está se comportando como uma bacia.
Já dei o exemplo já, principalmente do mar, né, que é uma bacia muito grande, onde os rios carregam diversos sedimentos e depositam, né? Então, à medida que esse sedimento ele encontra esse ambiente ali tranquilo, a bacia sedimentar, ocorre o processo diagenético, né, a diagênese, né, a compactação, cimentação, pressão das camadas que estão acima, gerando as rochas sedimentares, né? Essas rochas sedimentares elas podem ser erodidas com um processo de intemperismo e tornar-se de novo um sedimento, ou ela pode, por exemplo, também sofrer um processo de metamorfismo, pressão, temperatura mudou, gerando uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica pode, né, sofrer o processo de intemperismo, pressão de intemperismo, sol, chuva e tal, tornar-se um sedimento e tornar de novo uma rocha sedimentar, certo? Ou essa rocha metamórfica pode aumentar a pressão e temperatura e se fundir, ou seja, sai do estado líquido para sólido, né? E gerar o magma, enfim. Então, esse é um processo aqui, né? Com a solidificação do magma, vai gerar de novo uma rocha magmática. Então, há esse ciclo onde caminhos podem, né? Por exemplo, aqui, ó, de uma rocha magmática, não necessariamente pode ocorrer alteração e erosão, ela pode sofrer um processo de metamorfismo, né, pressão e temperatura, e gerar uma rocha metamórfica. Então, todas essas setinhas são os possíveis caminhos que essa rocha metamórfica pode, que essas rochas em geral, pode ocorrer. Por isso que é chamado ciclo das rochas. A própria rocha metamórfica pode ocorrer aqui um metamorfismo e transformar-se em outra rocha, né? Então, tem dúvida sobre isso aqui? Alguém não entendeu? Tem muita gente que não compreende aqui o ciclo das rochas. Não há uma regra, né? Para isso tudo aqui. Tudo pode acontecer como as setinhas aqui estão indicando. Tem alguma dúvida com relação a isso? Tá tranquilo? É importante que vocês compreendam, né? Essa dinâmica que ocorre. Ninguém se manifestou. Eu vou entender que está tranquilo. Então, aqui as referências e tal, se vocês quiserem ler, né? Tem um livro para entender a Terra, que é um livro muito bom. Tem diversos livros aí de introdução que vai falar sobre essas questões. Então, gente, aqui tem até uma atividadezinha que depois eu vou passar aqui para vocês, como nós agora finalizamos esse primeiro slide, né? Eu vou passar uma atividadezinha, mas até me perguntaram no início da aula sobre como é que vai ser a avaliação, né? Mônica me passou que serão 4 semanas de encontros nossos, né? Na segunda e na terça. Nós estamos iniciando a segunda semana. Então, nós temos ainda mais, findando amanhã, mais 2 semanas de aula. O que é que eu vou fazer? Na aula de amanhã, eu vou finalizar um outro slide aqui que eu tenho para trabalhar com vocês. E, consequentemente, eu vou passar uma atividade avaliativa desses 2 slides, certo? Vou dar um prazo que eu vou definir, né? Quando eu postar no grupo, eu vou postar lá tudo já bem explicado, até para os outros colegas que não estão na aula de hoje saberem como é que vai ser a dinâmica. E aí eu vou, nas 2 últimas semanas, né? Que serão 4 aulas, vai ser uma prova para a gente fechar. Então, existem outros, né? Essa questão da participação na aula, de quem puder estar presente, né? Precisando de uma complementação de uma nota, eu vou estar verificando esses requisitos para dar uma ajuda aí. Espero que ninguém precise, né? Mas quem precisar, vou dar um apoio. Então, vamos iniciar agora, ainda é 7h54, vamos iniciar o próximo slide aqui, que é o segundo slide, a aula 2, que nós vamos trabalhar. Ficou alguma dúvida sobre essa aula 1 aí, alguma coisa, tanto da parte inicial que nós trabalhamos nas aulas passadas, como dessa aula de hoje, falando sobre as rochas? É algo que é bem aí trabalhado já com vocês. Para quem já tem um pouco mais de tempo no curso, acho que já viu em outras disciplinas. E quem estiver iniciando agora, pode perguntar, não percam a oportunidade não de tirar as dúvidas de vocês. Todo mundo está me ouvindo bem? Está todo mundo aí vendo o slide? Pronto. Perfeito. Então vamos. Pronto. Então vamos. Então, gente, a gente
fez uma introdução sobre mineralogia, né? Como é que os minerais são formados, o porquê a mineralogia é importante para uma rocha, né? Os minerais que dão nome à rocha, né? Então a gente vai estudar agora um pouquinho sobre como eles se formam, um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompem, né? Que eu vou tentar explicar para vocês. Então, aqui, ó, os estudos das jazidas minerais baseiam-se essencialmente na paragênese e na sucessão dos minerais que os constituem. Então, as jazidas minerais, professor, o que é uma jazida? O que é uma. A gente, quem trabalha com mineração aí, quem é que pode me dizer o que é uma jazida mineral? O que é que vocês entendem como uma jazida mineral? Perfeito. Pronto. É Gabriel, né? Já conheço um pouco. Isso. Pronto. Então, as jazidas, quando eu me tratar de uma jazida, é um local onde já houve diversos estudos, né? Pessoas já fizeram furos de sondagem, já levaram essa rocha para laboratório e já tem-se uma ideia que ali realmente é uma jazida, né, de continuidade, já fez a parte aí de modelagem. Então isso aqui é uma jazida. Tem X anos, Y anos aqui que eu posso fazer exploração, seja de cobre, seja de ouro, seja de estanho, seja de alumínio, enfim, independe aí o minério que tem. Então, a jazida é um local que a gente já estudou e já viu que ali é legal. Quando a gente falar aqui de ocorrência, é que é um local que tem o minério, mas não necessariamente uma quantidade que justifique a implantação de uma mina ou de, vamos dizer assim, de uma extração, certo? Então, para vocês entenderem um pouquinho essa linguagem técnica. Então, os estudos dessas jazidas baseiam-se essencialmente na paragênese e na sucessão dos minerais que constituem essa jazida. Professor, o que é paragênese? São todos os minerais que estão em pressão e temperatura em equilíbrio. Então, se eu tenho ali, vamos supor, um granito e eu tenho diversos minerais, exemplo de biotita, de quartzo, de feldspato, aqueles minerais estão em equilíbrio químico. Se eles existem nessas mesmas condições, é porque eles estão em equilíbrio. Caso não fosse assim, um iria se fundir, sairia do ambiente. Opa, aqui não é legal para mim, ou eu vou me fundir, eu vou me transformar, ou, entendeu? Ocorreria mudanças. Então, se eu tenho os minerais ali em uma rocha, é porque aqueles minerais ali estão em equilíbrio químico. E na sucessão é que esses minerais, né, a partir do momento que ocorrer mudanças nessa paragênese, nesse equilíbrio, se houver qualquer desequilíbrio, eu posso gerar novos minerais. São chamados minerais secundários, né? Então, nas agidas minerais eu posso ter nessa paragênese os minerais ali primários que estão em equilíbrio, como também ocorrer uma sucessão desses minerais, gerando minerais novos que são chamados minerais secundários. Minerais que estão em equilíbrio no início, ali, à medida que a rocha foi formada, são os minerais primários. Eles estão em uma paragênese, eles estão em equilíbrio. À medida que houver mudanças, né, no ambiente, eu posso gerar novos minerais. Aí, professor, então o senhor falou anteriormente de rochas metamórficas. Isso. Então eu posso gerar rochas metamórficas. Se houve mudanças no ambiente químico, né? Por exemplo, por conta de pressão e temperatura, aquilo que estava tranquilo, aquilo que estava nas mesmas condições não está mais, eu ocorro, né, uma mudança no ambiente. Consequentemente, eu posso gerar rochas a partir de minerais que alteraram de outro, eu posso gerar uma rocha metamórfica. Então, conhecer os processos e as condições de formação dos minerais é essencial para compreender a formação das jazidas, né? Das rochas que possuem o minério que a gente, como técnico em mineração, vai estar sempre procurando. Antes eu estava falando de uma coisa mais macro, eu estava falando de rocha. Aí antes eu não falei, só um minutinho, deixa eu colocar aqui o carregador aqui. O computador está descarregando.
Então, gente, quando eu estava falando de mudanças, o mineral é que dá o nome à rocha. Ocorreu mudanças na mineralogia, vai gerar uma rocha metamórfica. Agora eu estou vindo, né, para essa questão das jazidas minerais e tal, porque por vezes algo que não tinha um valor, uma rocha que não tinha valor econômico, com essas mudanças no ambiente, possa ser que alguns elementos químicos novos, né, sejam inseridos no sistema e essa rocha passe a ter uma, vamos dizer assim, uma importância econômica. Então, é bastante interessante a gente entender que essas mudanças, né, no equilíbrio químico dos minerais vão gerar novos minerais que, consequentemente, possam ter elementos químicos que possam ter uma, vamos dizer assim, um interesse econômico. Então, a formação de qualquer mineral ou qualquer associação mineral é afetada principalmente por três parâmetros fundamentais. A gente já falou de temperatura, a gente já falou de pressão, que é muito importante, e de ambiente químico. Porque, de repente, e como eu já falei, uma rocha que não tinha, vamos supor, um elemento químico como, vamos dizer, o cobre. E aí eu tenho uma rocha aqui pré-existente, eu tenho um líquido magmático que tem contato com essa rocha que já existe. Consequentemente, eu estou mudando ali a temperatura dessa rocha. Né? Esse líquido ele está tendo contato com essa rocha. Esse líquido ele está rico em cobre. À medida que esse líquido magmático ele tem contato com essa rocha que não tinha cobre nenhum, pode ser esse cobre, né? A partir do. Aí vai para essa parte química, né? Ele vai se recombinar lá com os elementos químicos, formar minerais ricos em cobre. E aí, essa rocha que, ora, não tinha nenhuma importância econômica, vai passar a ter uma importância econômica de cobre. Então, pode ocorrer esse tipo de situações, né? Tanto de pressão, tanto de temperatura. Professor, então, você está dando um exemplo de temperatura com a ascensão de um novo elemento. Pronto, e pressão, como é que vai ser? Pronto, eu tenho aqui diversos minerais, né? Onde eu estou tendo aqui uma convergência de placas. A pressão vai aumentar, não é isso? Imagine duas placas aqui de encontro. Esses minerais os elementos químicos que ora estão em um e outro, vão se recombinar e formar, de repente, um mineral de importância econômica também. Professor, isso é regra? Não, isso pode acontecer. Tanto que o minério a gente não encontra em qualquer lugar. Até mesmo em uma jazida mineral, nem tudo é minério. Vai ter também o estéreo. Tratando-se de ouro, por exemplo, a gente tem uma quantidade de estéreo enorme. O teor aqui que nós encontramos nessa jazida aqui de Jacobina é baixíssimo, é uma jazida de baixo teor, mas por conta que o minério ele é tão valorizado, ele é tão caro, justifica a extração mineral. Então, isso é um jogo onde não há regras, né? Tudo vai depender desses três parâmetros fundamentais: temperatura, pressão e ambiente químico. Quando eu falar de ambiente químico, é de elementos químicos que estão ali disponíveis, certo? Aí vamos continuando. É porque essa parte é um pouquinho mais complexa, é um pouco mais de química, mas eu vou tentar. Alguém tem dúvida sobre isso que eu estou falando, sobre essa questão de mudanças que podem ocorrer nos minerais, recombinação dos próprios elementos químicos que estão em uma rocha, né? Estão em minerais que compõem essa rocha, ou até mesmo inserção de novos elementos químicos através de líquidos magmáticos, por exemplo. Então, alguém tem dúvida, assim, para a gente iniciar a discussão, para me tentar trazer para vocês uma nova explicação, uma nova estratégia para que vocês compreendam. Tá ok isso aí, mais ou menos? O silêncio é ok. Então, vou prosseguir. Aí aqui tem aqui, ó, como determinar as condições termodinâmicas de formação dos minerais. Professor, o que é termodinâmica? São mudanças que ocorrem quando fala de termo, né? Vem de temperatura. Então, são dinâmicas na temperatura, né? Ora, eu tenho um mineral, como eu já falei, formado numa temperatura de 800 graus Celsius, ocorrendo mudanças nessa temperatura, ou ele indo para 700, ou ele indo para 600, mudanças que podem ocorrer, ou para cima ou para baixo, né? São mudanças termodinâmicas, onde essas condições mudam, né? E, consequentemente, vai gerar mudanças dos minerais. Então, as condições físicas
de formação dos minerais podem ser reproduzidas de modo satisfatório hoje em laboratório. Há os estudiosos para conseguir compreender como ocorrem essas mudanças, no caso aqui termodinâmicas, né? Principalmente da parte de temperatura. Hoje em laboratório eles fazem vários testes para ver como é que os minerais se comportam, né? Como é que ocorrem essas mudanças. E isso é bastante interessante porque faz com que a gente consiga compreender melhor. Então aqui, vamos lá, termometria geológica. Pode ser utilizados os chamados, porque aqui, ó, deixa eu explicar um pouco melhor. Então, ele começa aqui falando sobre como determinar as condições termodinâmicas. E aí ele vem falando que no laboratório, né, você já consegue fazer experimentos que você consegue definir como é que o mineral ele se comportou com essas mudanças de temperatura. Aí ele vai aqui e faz quais as alternativas? Quais as alternativas que são usadas no laboratório? Aí aqui ele vem aqui, ó, termometria geológica. Pode ser utilizado os chamados termômetros geológicos, né? Baseiam-se em medidas diretas, pontos de fusão e de inversão, dissociações e exudações, alterações de propriedades físicas, enfim, são, em resumo aqui dessas nomenclaturas tão, vamos dizer assim, tão mais complicadas de vocês entenderem. Então, com as mudanças que ocorrem, com os termômetros, né, com as mudanças diretas, vamos supor, pontos de fusão. O que é um ponto de fusão? É o ponto onde a rocha ou o mineral ele deixa do seu estado líquido, né? É uma mudança física que vai ocorrer. Ele deixa do seu estado líquido para o líquido, deixa do seu estado sólido para o líquido. Então há uma mudança física. E aí eles vão ver qual é esse ponto de fusão, qual é a temperatura, né, que vai fazer com que um exemplo, vamos supor que eu tenho um mineral que o ponto de fusão dele é 100 graus Celsius, um exemplo, que não vai ocorrer. Deixa eu mudar aqui, que 100 graus é uma temperatura muito baixa. O ponto de fusão dele é 700 graus Celsius, ou seja, ele vai deixar de ser sólido para líquido. Ele vai 500, o mineral ou rocha continua sólido. 550, 600. Quando ele atingir o ponto de fusão 700 graus fechadinho, aí ocorre a mudança física. 699,9, ele ainda vai continuar sólido, né? Pode já começar a iniciar, mas quando ele for tornar-se líquido mesmo, né? O ponto de fusão dele é 700 graus. Então, há essas temperaturas que são específicas para que o mineral ou rocha tenha o seu ponto de fusão. Então, o pessoal estuda muito isso. Quando falar aqui ponto de inversão, é o inverso. Eu estou aqui na parte líquida e aí voltar a ser sólido novamente. Então, há também esse ponto de inversão. Se eu estou dizendo que se o ponto de fusão dele é 700 e aí eu continuar subindo, vai continuar líquido, né? Mas se de repente há uma mudança no ambiente e essa temperatura começa a cair, começa a ficar mais frio novamente, o que estava líquido vai tornar-se sólido novamente. Então há essas mudanças, né? Há essa dinâmica, há essa termometria geológica no nosso ambiente. Alguma dúvida, pessoal? Esse negócio é um pouco assim difícil de estar explicando de uma maneira mais simplista, mas se vocês forem perguntando, eu vou tentando aqui estar destrinchando para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Silêncio. Pronto, então beleza. Então, existem, né? Então, por conta disso, né? Nós temos que um mesmo processo pode originar minerais de uma gama vasta de temperaturas e pressão. Então, se eu estou tendo aqui, qual é o processo? Vou voltar a falar sobre o choque de placas tectônicas. Existem locais onde a pressão vai ser maior, existem locais onde a pressão vai ser menor. Essa pressão e temperatura em um choque não vai ser, vamos dizer, homogêneo em toda a placa tectônica. Vão ter locais que vão tocar mais forte, ora nas bordas aí já vai ser mais fraco. Então, à medida dessas, vamos dizer assim, dessas mudanças dentro do mesmo processo, vão gerar minerais diferentes, porque nem todo mundo vai estar na mesma condição de pressão e temperatura. Então, consequentemente, eu vou estar gerando minerais diferentes, porque está tendo variações, está tendo
heterogeneidades dentro desse mesmo processo. Um exemplo que eu estou dando é o choque de placas tectônicas. Por exemplo, se eu fosse uma placa divergente, ela está abrindo, tem locais, né, onde vai gerar aqui uma fratura, uma abertura, tem locais que vai abrir uma abertura maior, outras menores. Quando uma rocha é fraturada, ela não se comporta igual. Tem locais que abrem mais, tem locais que abrem menos. Então, essas variáveis, essas variações vão, consequentemente, gerar minerais diferentes. Então, é fundamental conhecer as condições de formação dos minerais e o domínio de estabilidade dos minerais. Quando a gente falou de estabilidade, foi quando eu falei, vamos supor, o mineral é estável até 700 graus. Passou de 700 graus, ele já vai deixar de ser sólido para ser líquido. Então, o que eu quero mostrar aqui é que o pessoal, né, os cientistas, os estudiosos, eles vão estudar essa parte mais fina da coisa para tentar compreender o processo. Porque imagine, você vai estudar uma jazida mineral, você vai ter que saber onde o minério está. Você tem que ver o processo, o que aconteceu, para onde foi. O minério sumiu, onde é que está? Então, tudo isso aí é o estudo, né, da formação, dos processos de estabilidade dos minerais. Tudo isso é importante para a gente, né? Nós que somos técnicos, nós precisamos ter uma noção, né? Claro que na mina vão ter equipes, né, definidas para te estudar, se aprofundar mais em qualquer tipo de coisa que esteja trabalhando. Mas nós precisamos ter uma visão, né, de tudo e entender um pouco, para que nós não sejamos leigos, né? Por isso é importante no curso de mineração a gente estudar um pouco de mineralogia, a gente estudar um pouco de geologia, a gente estudar um pouco de topografia, para que nós possamos conhecer, né, um pouco mais sobre no que a gente está trabalhando ou quem pretende trabalhar. Então, eu já falei anteriormente de 3 fatores, que era pressão, temperatura e ambiente químico. Então, quais são os elementos químicos presentes? Sobre que forma se encontram? Quais as respectivas quantidades disponíveis? Então, qual é o ambiente químico aqui? Quais são os elementos químicos que eu tenho nessa rocha e nesse líquido magmático, por exemplo, que está tendo contato com essa rocha, né? Sobre que forma se encontram, né? Aí a gente viu, por exemplo, que tinha ali o magma e tinha uma auréola de metamorfismo, ou seja, à medida que eu ia me distanciando desse magma, a temperatura era menor, o meu contato era menor, então, consequentemente, se houver mudanças no mineral, vão ser mudanças diferentes, porque se eu estou em uma temperatura, se eu estou em um local mais distante, eu estou tendo uma injeção de temperatura menor, então isso tudo são diversas variáveis, né? Então, a presença de determinados elementos químicos e o seu estado depende essencialmente de 3 fatores. Origem, né? Se o magma é juvenil, se o magma é por fusão, se é lixiviação, ou seja, qual é a origem, né, desses elementos químicos, certo? De onde ele veio? Por que esse elemento ele tá disposto nesse magma, né? Eu já falei no início que existe, um magma juvenil, que é um magma que vai estar ali a 1.200 graus Celsius, né? É um magma novo, ele acabou de ter ali contato saiu ali da zona da câmara magmática, ele vem ascendendo, né? E à medida que esse magma vem ascendendo, ele vem perdendo as suas características e aí ele vai ocorrendo diferenciação, entrando novos elementos. Então, se esse magma ele já é bem juvenil, ou se lá em cima, à medida que ele já subiu, já teve interações com diversos elementos, ele já é um magma, a gente chama de diferenciado, um magma já que já teve um tempo muito maior desde o seu aparecimento aqui, desde a sua câmara magmática inicial. Então, existem essas diferenças. Por exemplo, eu tenho qual é a característica de um magma juvenil? Um magma que eu vou ter diversos elementos químicos que no meu magma já diferenciado eu não vou ter. Então, vai ter uma diferença desse magma inicial do magma mais diferenciado que vai estar em uma profundidade menor. Então, existe a questão do transporte, né? Também. E existe a questão do mecanismo de concentração.
para esses elementos químicos, né? Quando eu falo de origem, transporte e mecanismos de concentração, eu estou falando da presença de elementos químicos e aí as suas interações. Eu falei já da origem, né? Existem elementos químicos que são típicos de magmas juvenis, existem elementos químicos que são típicos de magmas já mais diferenciados, né? Que estão mais próximos da costa. Existem elementos químicos que são a partir da lixiviação de rochas, né? E, consequentemente, existem jazidas minerais que são, vamos dizer, mais afins. Vamos colocar assim, um exemplo. Nós temos lá no norte do Brasil a bauxita, que é um tipo de rocha que a gente consegue ter o alumínio, né? O elemento alumínio. Então, o meu minério é o alumínio. Como é que é gerado esse tipo de jazida mineral? A partir da lixiviação de rochas, né? Rochas pré-existentes são lixiviadas, né? Ou seja, são lavadas, e esses elementos químicos, à medida que você sabia que uma rocha, quando ela tem contato por muito tempo com um elemento químico, né? Quando essa rocha tem contato muito tempo com a água, né? Que está ali lavando, lixiviando quer dizer lavar. A água, ela passa a ter alguns elementos químicos dessa rocha, ela consegue lixiviar, ela consegue carrear, né, em solução esses elementos químicos. E à medida que esse lixiviamento ocorre por milhares e milhares, milhões e milhões de anos, esse elemento químico que ela vai lixiviando e vai depositando pode gerar uma jazida mineral, que é o caso do alumínio, lá no norte. Então, já existem outros tipos de jazidas que é através dos magmas, né? Então, há essa variação. Existem, vamos dizer assim, jazidas minerais que são formadas a partir de elementos químicos que são do próprio magma ou de elementos químicos que, com o magma passando sobre uma rocha, eu falei do exemplo de um magma que era rico em cobre, teve contato com a rocha e a rocha ficou enriquecida em cobre. Mas também pode acontecer ao contrário. Eu tenho um magma aqui que não tinha cobre, ou aí o magma ele tem contato com uma rocha que é rica em cobre, ele captura esses elementos químicos dessa rocha e cristaliza, ou seja, solidifica em outro local. Então, esse elemento químico ele não é típico desse magma. Ele foi adquirido a partir da ascensão desse magma em contato com outras rochas. Então, há uma certa variação nesse ambiente que a gente não consegue definir, que aí o pessoal vai estudar para tentar chegar ao caminho inicial dessa, vamos dizer assim, dessa concentração, dessa jazida mineral. Então, esse jogo aí com os elementos químicos tem essas variáveis que eu estou apresentando para vocês. Alguém vai perguntar alguma coisa? Vi um microfone aberto aí, mas deve ser outra coisa. Então, pessoal, nós já estamos aqui 8h20, né? Existem as medições diretas, que são as aplicadas às lavas, às fumarolas e às nascentes quentes, né? Essas medições dão indicação sobre as temperaturas máximas que se podem ter formado os minerais constituintes das lavas e os originados pelas fumarolas e nascentes quentes que se depositaram nas cavidades por onde os gases e as águas brotam à superfície da Terra. Então, por exemplo, aqui, ó, as lavas basálticas, aquela que eu falei que saía dos vulcões e já tem contato direto com a temperatura ambiente, elas podem ter temperatura aqui de 1.300 graus Celsius, né? Temperaturas maiores que 1.300 graus, certo? Os gases das fumarolas podem ter temperaturas de 650 graus até 100 graus Celsius. Nós temos as águas termais, né, que são aquelas águas quentes, são locais até de turismo e tal, né, que são águas que são aquecidas, né, pela ebulição. Existem umas temperaturas ali, geralmente as águas termais são baixas temperaturas, né, não são temperaturas tão altas, né? E aí fazem com que haja um aquecimento, né? E essas águas, consequentemente, ela tem diversos elementos químicos em solução e que podem precipitar aqui, ó, minerais como opala, como cinábrio, como a própria stibnite. Então existem
minerais, existem rochas que são típicos de cada ambiente, certo? Nós temos aqui, por exemplo, as gases das fumarolas, que são típicos de magnetita, pirrotita, pirita, galena. Então, existem para cada tipo de ambiente, né, de temperatura aqui, para cada temperatura, nós podemos ter rochas ou minerais que podem ser porque podem formar jazidas minerais que têm um interesse econômico aí para a gente. Então, há esse tipo de medições que já foram realizadas, e aí hoje eles já têm esses valores, né, os estudiosos já têm esses valores pré-definidos, que quando se vai estudar uma jazida, eles chegam, se eu tenho aqui a magnetita, a pirrotita e a pirita, então a temperatura variou aqui de 650 a 100 graus Celsius. Não, se eu tenho opala, se eu tenho gesso, se eu tenho cinábrio, as temperaturas aqui já eram mais brandas, já eram mais baixas, podendo ser abaixo de 100 graus Celsius. Então, há essas medições que se fazem para ter-se o conhecimento, né? Às vezes parece ser tão complexo, mas em resumo é isso. Então, o pessoal já vem estudando isso para poder desvendar o estudo das jazidas minerais. Aí eu já comentei com você sobre os pontos de fusão, né? O que são pontos de fusão? Fornece valores máximos, o limite superior do intervalo que pode ser formado os minerais, ou seja, são pontos máximos ali que o mineral ele deixa de ser sólido para ser líquido, né? E aí existem diversas outras situações que podem ocasionar essas mudanças de ponto de fusão. Isso aí eu não acho tão importante, a gente precisa só entender que os minerais têm esses pontos de fusão, e à medida que eu atinjo esse ponto de fusão, vai ter uma mudança física nesse mineral. Temos também alterações das propriedades físicas, né? Alguns minerais sofrem modificações de propriedades físicas, facilmente reconhecidas sob a influência da temperatura. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, desaparecimento de áulos leucóicos da biotita, que ocorre a 480. Em resumo, vamos dizer assim, à medida que ocorrem mudanças na temperatura, certo? Mudanças no ambiente ali químico e tal, esse mineral ou rocha, ele vai gerar algum tipo de, vamos dizer assim, vai gerar algum tipo de situação. Por exemplo, nós temos aqui o quartzo. Se houver uma mudança na temperatura, certo? Pode se formar o quartzo esfumaçado, que é um quartzo bem escuro, né? Quando a temperatura sobe, ele gera essa mudança física, onde tudo que for de mudança física, nós podemos analisar a olho nu, né? Quando há mudanças, por exemplo, na fluorita, né, com cerca de 175 graus Celsius, a gente também pode observar mudanças na tonalidade do mineral. Então, existem indicadores, então esses indicadores, né, de mudanças físicas, subtende-se que isso foi consequência de mudanças na temperatura. É bem simples aí da gente compreender. E aí, para isso, existem minerais que são indicadores de temperatura, que essa questão a gente continua na próxima aula, porque já é 8h24 e eu ainda vou fazer a chamada. Não sei quantas pessoas tem na aula aqui, então a gente fica para amanhã, a gente termina esse slide, eu acho que faltam poucos slides. E aí amanhã eu posso até fazer uma revisão, iniciar. Professor. Oi. Professor, vai jogar agora um exercício pra gente. Isso, eu vou jogar agora aqui um exercício para vocês. Para vocês. Não, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Zé Orlando. Eu vou terminar de dar essa aula. Eu vou passar para vocês agora a aula 1, né, que eu já finalizei. Vamos terminar amanhã. São aqui apenas 18 slides. Ó. Amanhã eu inicio do zero aqui para a gente reiterar tudo que nós já discutimos. Né? Nós terminamos amanhã essa aula 2. E aí amanhã eu já passo essa atividade. Eu já vou preparar hoje uma atividade avaliativa entre hoje e amanhã. E amanhã já passo para vocês essa atividade avaliativa que vai valer 50 pontos. É isso, né? Que são 2 atividades de 50 pontos. Isso. Acho que Mônica me passou isso. Então, amanhã a gente define essa primeira parte da disciplina
Depois nós vamos ter mais 2 semanas de aula e aí eu faço uma prova para a gente fechar a disciplina. Tá combinado assim? Pronto. Boa noite, meu chefe. Isso. Essa é a primeira, vamos dizer assim, essa é a primeira avaliação que eu vou fazer. Não houve nenhuma outra avaliação anteriormente. Pronto, eu vou só fazer agora aqui a chamada aqui para a gente fechar. Aula de hoje, dia 2/11/2020. Deixa eu ir aqui para outra tela aqui, que é onde eu consigo visualizar quem está. Então nós temos aqui Robson. Tá aí, Robson? Oi, pode falar. Pronto. Não, sem problema. Vou só pegar uma canetinha aqui que me deu problema. Então vamos lá. Nós temos aqui Robson, que já falou, né? Presente. Robson Gomes. Isso. Adelante tá aí? Sim. Já pode saindo. Quem eu der o ok aí, valeu, boa noite. Pronto, José Orlando. Perfeito, valeu, Adelante. Já coloquei aqui. José Orlando tá aí? Perfeito, já coloquei, valeu. Eliabe. Pronto, Eliabe Dias. Aí, Gabriel Silva. Valeu. Gabriel Silva Alves. Robson, já falei. Clésio. Valeu, meu nobre. Clésio. Tiago Rosa. Valeu, Thiago Rosa. Deixa eu ver quem mais aqui. Valeu. O de Ticiane, quem é? Quem é que seria? Ticiane que falou, eu já não lembro mais. Marcos Souza da Silva. Pronto, eu esqueci alguém aí? Esqueci de falar alguém? Não, né? Então pronto, pessoal. Boa noite, até amanhã. Não deixe de assistir a aula de amanhã não, porque ela vai ser importante para essa atividade, viu? Valeu, senhores. Uma boa noite.